Olá, queridinhas e queridinhos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, falando sobre a primeira grande conferência que aconteceu, reunindo muitos países e muitas organizações para pensar, discutir, debater, planejar de um certo modo políticas e atitudes com relação ao meio ambiente, certo? O nome dessa conferência, né, foi uma reunião, é, foi Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá em 1972. Como já vimos nas outras aulas, gente, a forma como o ser humano vem utilizando os recursos naturais e os danos causados ao ambiente, tanto pela extração como pela utilização desses recursos, são motivos de preocupação desde a Revolução Industrial, que ocorreu lá no século XVIII. O conjunto de eventos degradativos potencializados pelos avanços tecnológicos são os principais fatores nas mudanças ocorridas atualmente no ecossistema global, dentre eles o clima, a poluição e a extinção. Preocupados com o futuro do planeta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, juntamente com os estados e a comunidade científica, realizou a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, visando amenizar a problemática homem versus natureza, essa relação tão complexa que é a sociedade e a natureza. Esse evento ocorreu nos dias 5 a 16 de junho do ano de 1972, na capital sueca de Estocolmo. Certo, galera? Então a gente tem aqui algumas imagens, né, da Suécia e sua capital, Estocolmo, mostrando um pouco do desenvolvimento, da urbanização organizada que eles possuem, né? Lembrando que esse país, né, e essa cidade está entre uma das 5 cidades com relação ao nível de desenvolvimento humano, né? Então tá entre os top 5 do IDH, né, mais elevado do planeta. Desde o início da década de 50, lá no começo do século, no meio do século 20, os impactos da industrialização sobre o meio ambiente já começavam a ser percebidos, né? Então, algumas consequências dessa industrialização desorganizada, sem se preocupar com o meio ambiente, começou a afetar lugares e pessoas. Neste ponto, o fenômeno do smog na Inglaterra foi o marco inicial, onde 8.000 pessoas vieram a óbito por esse fenômeno. Smog é como se fosse uma neblina, certo, gente? Existe uma neblina natural na Inglaterra, em Londres, por exemplo. E essa neblina é causada pela chegada da corrente do Golfo, né, que é uma corrente marítima quente. E aí ela interfere na temperatura do lugar, criando essa neblina. Só que aí o que acontece? Por causa da poluição industrial, do despejo de produtos que são contaminantes, essa neblina ela ficou tóxica, né? E vai envenenar as pessoas. Então levou a óbito mais de 8.000 pessoas por causa da poluição industrial, certo? Outros desastres também foram relatados em vários lugares do planeta, como o histórico acidente que aconteceu na Baía de Minamata, lá no Japão, a partir do derramamento de mercúrio e contaminação dessa baía. Então, várias pessoas tiveram contato com esse material, vieram a óbito e milhares de pessoas ficaram contaminadas, né? E esse acidente fez com que o Japão modificasse sua política ambiental completamente. Foi a partir desse acidente que o Japão decidiu que seria um país sustentável, que seria um país ecologicamente correto. E desde então ele modificou sua matriz energética, sua forma de atuar no mundo é uma forma que busca a sustentabilidade. Também tivemos as questões, né, ligadas ao DDT, dicloro de fenil tricloetano, inseticida perigosíssimo usado durante esse período, né, que também vai contaminar algumas regiões e causar danos à sociedade e ao meio ambiente. Aliado a essa preocupação dos problemas ambientais, em 1968, um grupo de cientistas que ficou conhecido como o Clube de Roma se reuniu a fim de resolver essa problemática, né, de pensar essa problemática ambiental. A partir de fóruns de discussões, eles publicaram o estudo Os Limites do Crescimento. Neste estudo, eles vão projetar matematicamente os efeitos do crescimento populacional sobre a poluição e o esgotamento dos recursos naturais. Essas projeções se mostraram incorretas e alarmistas. No entanto, contribuíram para as mudanças de comportamento e como alertas à população, né? Então esse vai ser o primeiro grande estudo que vai alertar
para o perigo do esgotamento ambiental, né? Então, da gente usar exageradamente, usar de forma incorreta os recursos que a natureza tem para nos oferecer. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, iniciada em 5 de julho de 1972, marcou uma etapa muito importante na ecopolítica internacional, né? Ecopolítica internacional. Então, é uma política com pensamento ecológico, tentando entender a ecologia e uma certa pegada de preservação. Esta foi basicamente a primeira grande reunião organizada para concentrar-se sobre as questões ambientais, né? E a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente, visto que a ação antrópica, que é a ação do ser humano, gera séria degradação ambiental, criando severos riscos para o bem-estar e a sobrevivência da humanidade, né? Então, a partir daí, vai se começar a juntar os esforços, né, com relação à preocupação ambiental. Certo, gente? Então, a Conferência de Estocolmo de 1972 vai ser o marco inicial para esse início desse debate ambiental, né? E que os países comecem a assumir posturas de proteção ao meio ambiente. A Conferência de Estocolmo teve como objetivo principal discutir as consequências da degradação do meio ambiente. O encontro também abordou as políticas de desenvolvimento humano e a busca por uma visão comum de preservação dos recursos naturais. Assim, podemos resumir que os principais objetivos da conferência foram, de forma geral, né, discutir as mudanças climáticas. Lembrando que clima é a sucessão de tempos, né, gente? Observados durante 30 anos. Então, o clima é uma coisa muito mais complexa do que o tempo, né? Então, o tempo é o que varia, pode variar várias vezes ao longo do dia. A gente pode acordar, tá nublado, na hora do almoço chover, depois ficar sol. Então, isso é a variação do tempo. A gente tá falando do clima, que é algo muito maior e muito complexo. Discutir a qualidade da água. O que é que tem na água que a gente bebe, né? Então essa água ela tá poluída, ela tá suja, ela tá contaminada, ela tem veneno. O que é que a gente está tomando? Debater soluções para reduzir os desastres naturais, né? Então catástrofes que acontecem ligadas ao meio ambiente que poderiam ser evitadas, como a tragédia de Mariana, né? Aqui em Minas Gerais há uns 3 anos atrás, né? Que poderia ter sido evitada, mas não foi. Reduzir e encontrar soluções para a modificação da paisagem. Então, se a gente vai alterar a paisagem, se a gente vai transformar o espaço geográfico, a gente precisa transformar de uma forma responsável, com sustentabilidade. Discutir as bases do desenvolvimento sustentável. Qual vai ser o desenvolvimento sustentável que a gente vai priorizar, o que é que a gente vai desenvolver no nosso país, o que é que a gente quer para o nosso vizinho, né? Lembrando que o nosso vizinho ele é importante, né? Que o planeta é uma coisa só. Então, o que a gente faz do lado reverbera do nosso lado, né? Então, é um planeta só. Então, não adianta a gente não poluir e o nosso vizinho está poluindo. É que nem a questão da dengue. Se o vizinho tiver uma garrafa com água parada, ele pode ter a dengue, o mosquito sair da casa dele, chegar na sua e te picar. Então não adianta muita coisa, tem que crescer, tem que resolver, tem que melhorar todo mundo junto. Limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Então imagina aí, você vai utilizar produtos químicos na agricultura para aumentar a produção, né? Então para proteger a espécie de determinada praga. Mas qual é o preço que aquilo tem? Então, adianta o quê? Você comer um tomate que está envenenadíssimo. Você vai comer aquele tomate e vai desenvolver um câncer e outros tipos de doença. Então, é isso que a gente quer? A gente precisa de um alimento que nos alimente e não nos mate. Alimentos saudáveis, certo, gente? Alimentos sem agrotóxicos, sem pesticidas, que é super possível de produzir e existir. Reduzir a quantidade de metais pesados lançados na natureza. Então a gente vai lá explorar, fazer uma atividade de mineração, vai lá retirar o ouro, bota lá um monte de mercúrio que é extremamente prejudicial, um veneno para o rio, um veneno para o solo, um veneno para a gente consumir, né? Então a gente já sabe disso. E por que as pessoas continuam utilizando essas estratégias incorretas, né? Pela ganância, pelo dinheiro, pelo lucro absurdo. Então isso precisa ser reavaliado com urgência. Então, esses vão ser os objetivos principais lançados na Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo, gente,
primeira grande reunião que envolveu inúmeros países e organizações do mundo inteiro para discutir o meio ambiente, ela foi bastante importante. Ela contou com representantes de 113 países, o Brasil era um deles, e mais de 400 organizações governamentais e não governamentais, que são as chamadas ONGs, né? Os países em desenvolvimento que estavam crescendo, né, que estão crescendo, eles não concordaram com as metas de redução das atividades industriais, que foi uma proposta que ficou conhecida como crescimento zero. Vamos manter o crescimento que a gente está. Só que para os países que estavam atrasados, que têm problemas sociais e econômicos, ficar onde está é muito ruim. Então as pessoas têm que tentar melhorar, né? Então os países não vão aceitar essa questão de não crescer, né? Visto que tal ação poderia comprometer mais ainda a economia desses países. O debate durante a conferência foi inflamado pela necessidade da adoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Já falamos sobre isso. O nosso modelo de desenvolvimento é baseado no capitalismo e a gente sabe que esse modelo ele não está mais funcionando, né? Principalmente para o planeta, né? Para as pessoas e para o planeta, certo? Então, esse modelo de desenvolvimento ele vai passar a ser questionado, tem sido questionado desde então. Esse modelo não poderia induzir ao esgotamento das reservas naturais. Esse modelo novo que a gente poderia criar, né? Como o petróleo, ao mesmo tempo que não reduziria o crescimento econômico. Então seria um modelo onde você se desenvolveria com sustentabilidade, sem destruir os recursos, preservando para gerações futuras. Entre os princípios da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano está o reconhecimento de que os recursos naturais necessitam de gestão adequada para não serem esgotados. O entendimento é de que qualquer tipo de recurso natural esteja presente e disponível para gerações futuras. Ou seja, que a gente não use nada que tem no planeta até acabar, né? Ou até proporcionar que chegue ao fim aquela coisa, certo, gente? O documento aponta que a capacidade da produção de recursos renováveis do planeta deve ser mantida e, se possível, melhorada e restaurada. Entre os princípios da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano estão descarte correto de substâncias tóxicas. Então, material hospitalar, material radioativo, material contaminado de diversos lugares, eles têm de ser descartados de forma correta. Não pode ser jogado em qualquer lugar, não pode ser jogado em qualquer espaço que as pessoas acham que possa jogar, né? Então não pode, galera. Ele pode poluir o solo, pode poluir as águas, pode nos prejudicar de diversas formas. Apoio à luta contra a poluição. Então, os países e organizações que participaram da conferência saíram com esse compromisso, né, de apoiar a luta contra a poluição. Prevenção à poluição em mares, utilização legítima do mar, né? Então, utilizar o mar de forma correta, não jogar esgoto, não fazer tanta coisa errada que a gente faz, né? Tanto lixo que vai parar no mar, a gente já tem um continente de lixo, né, de plástico boiando no oceano. Garantia de ambiente seguro para assegurar a melhoria da qualidade de vida. Lembrando que a gente só tem um desenvolvimento sustentável, a gente só consegue ter uma proteção do meio ambiente se a sociedade estiver bem, né? Então, se a sociedade estiver carente, se a sociedade estiver com pobreza, com miséria, a gente não vai conseguir cuidar do meio ambiente, né? Então, primeiro as pessoas, para poder a gente conseguir cuidar do todo. Assistência financeira e transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento. Então não adianta nada você crescer sozinho, né, querido? Então você é um país que está se desenvolvendo, está pensando em tecnologia para cuidar do meio ambiente. Não adianta nada você crescer, se organizar sozinho, porque você precisa que os seus vizinhos também cuidem do planeta, que é a nossa casa, né? Então, a casa é todos nós, então precisamos cuidar juntos, então tem que compartilhar a tecnologia para que a gente cresça juntos. Gestão racional dos recursos naturais em benefício de toda a população, né? Então não só de uma minoria, é para toda a população. Melhoria das políticas adequadas dos Estados membros da ONU, né? Então os países que fazem parte da ONU, que assinam todos esses tratados e acordos, que eles cumpram esses tratados e acordos, também com relação ao meio ambiente. Investimento em educação e pesquisa. Afinal de contas, só através da ciência que a gente consegue, né, desenvolver determinadas coisas e melhorar algumas questões, né, gente? Então,
Então a ciência está aí para nos ajudar, né? A nos ajudar a entender os problemas, para poder resolvê-los de formas mais concretas. Eliminação completa das armas de destruição em massa, como bombas nucleares. Para que a gente quer no nosso país, no nosso planeta, uma bomba que seja capaz de acabar com a vida da Terra, como uma bomba atômica com grande intensidade? Para que a gente quer esse tipo de arma? Para que a gente está gastando dinheiro, perdendo tempo, desenvolvendo esse tipo de arma, em vez de usar esse dinheiro para curar doenças, por exemplo? E qual a importância da Conferência de Estocolmo de 1972, minha gente? Ela vai simplesmente inaugurar a Agenda Mundial de Discussões Ambientais. Vai ser a primeira conferência que vai reunir países de todos os continentes, organizações governamentais e não governamentais para discutir as questões ambientais, as problemáticas ambientais. Pensar em um futuro onde a gente minimizasse esses impactos. Após a sua realização, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai criar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que desenvolve projetos de sustentabilidade em diversas partes do planeta. O próximo passo seria a realização da Cúpula da Terra, que vai ficar conhecida como Eco 92, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, em 1992, que vai ser o assunto das próximas aulas. Vejo vocês lá, façam tudo direitinho. Responde o questionário que está no site e a gente se encontra quinta-feira. Cheiro!